E o primeiro destaque do TJ de hoje traz esse número que a gente mostra para você, 6.810.735. Esse é o número de acidentes de trabalho no país entre 2013 e 2023. Isso, claro, apenas aqueles os que foram registrados. Essas caixinhas guardam os remédios que a Luciana precisa tomar todos os dias. As folhas são as receitas para comprar os medicamentos, já que alguns são controlados. Ela é uma das brasileiras que sofreu um acidente de trabalho. Quando falamos desse tipo de acidente, a gente logo pensa em falta de EPI, quedas. Mas a Luciana sofreu um infarto durante uma reunião há 3 anos. O primeiro foi em fevereiro, em janeiro. E depois eu tive o segundo, foi em novembro, foi no mesmo ano e foi em novembro, que eu estava retornando para o serviço, eu tive o segundo e acabei não retornando. O infarto foi dentro da empresa e inclusive foi numa reunião, né, que eu tive esse infarto. Eu fiquei afastada por 2 anos e logo após... Desses 2 anos eu acabei sendo desligada da empresa e hoje em dia eu tenho muita complicação, eu tenho problemas, né? Tomo 12 remédios por dia, faço tratamento com psiquiatra, faço tratamento com cardiologista. A assistente administrativa voltou ao trabalho depois do afastamento médico. Não é fácil, tá? Não é fácil porque você tem restrições. Né? Você tem várias restrições para você trabalhar. Você não pode fazer esforço, você não pode pegar peso. Muitas coisas o médico já coloca, né, na cartinha. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você tem tantos medicamentos para tomar. No ano passado, o Brasil registrou 724 mil acidentes de trabalho. Desse total, 74% foram acidentes típicos, 24% considerados acidentes de trajeto e 1% ligados a doenças ocupacionais. Desse total, a maioria dos acidentes de trabalho resultou em afastamento do colaborador por até 15 dias. Um acidente de trabalho, ele é todo acidente que ocorre durante o exercício da atividade profissional. Pode ser também aquele acidente que ocorre no trajeto e é também considerado um acidente de trabalho a doença que a pessoa adquire em razão daquela atividade ou se ela já tem uma doença que o trabalho dela agravou, né? Piorou aquela condição da doença. E aí o acidente ele pode ocasionar lesões tanto físicas como fraturas, queimaduras, né? Decorrente de acidentes típicos. Mas também pode gerar lesão psicológica, como síndrome do pânico, síndrome de burnout, depressão e ansiedade. Quando o empregado ele sofre um acidente de trabalho, ele tem que ter o atendimento médico imediato e, assim que possível, já comunicar a empresa para que a empresa possa fazer a CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho para o INSS. Se a empresa não fizer a CAT, o próprio colaborador pode também fazer essa comunicação pela plataforma do INSS. E aí, se ele tiver que ficar afastado por um período longo, né, mais de 15 dias, a empresa tem que pagar os 15 dias de salário e os demais ele vai ser encaminhado para o INSS e vai ficar afastado pelo tempo que for necessário. Essa empresa de higienização existe há 18 anos. E nesse tempo todo, nunca teve um colaborador afastado por acidente de trabalho. Todo funcionário precisa utilizar os equipamentos de proteção individual para as atividades que os coloquem em alguma situação de risco. A fiscalização sobre o uso dos EPIs é constante. O EPI aqui a gente cobra bastante os colaboradores. É o que a gente fala para eles. O EPI nada mais é que uma armadura que vai proteger eles em campo de riscos que às vezes não estão expostos aos colaboradores, né? São riscos invisíveis. Então aqui no serviço que a gente está acompanhando tem tanto o risco biológico, né? Por conta de estar mexendo com insalubridade, que é o resíduo do esgoto, e também a ação mecânica, na hora que vai abrir uma tampa. Então eles estão utilizando aqui bota de segurança, o capacete para não ter nenhum tipo de acidente também físico. Então são esses riscos que os colaboradores estão expostos em campo nessa atividade. É papel da empresa assegurar o uso correto dos equipamentos de proteção aos seus colaboradores, assegurado pela legislação trabalhista. A empresa ela é responsável pela segurança do ambiente de trabalho. Então, a primeira coisa que ela tem que adotar são medidas preventivas e obedecer às normas regulamentadoras.
A partir disso, se ocorrer um acidente, se ela tiver adotado todas essas medidas, ela vai estar aí tirando a sua culpa do acidente e vai estar mais segura nesse sentido de não ter que indenizar esse empregado. Mas ela tem que cumprir com os direitos do empregado, que é depositar o FGTS, fazer a CAT e respeitar também a estabilidade.